Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso projeto Identidade Presbiteriana. E hoje nós veremos o artigo 7º da nossa Constituição. O artigo diz assim: no caso de dissolver-se uma igreja ou separar-se da Igreja Presbiteriana do Brasil, os seus bens passam a pertencer ao concílio imediatamente superior, e assim sucessivamente, até o Supremo Concílio, representado por sua comissão executiva, que resolverá sobre o destino dos bens em apreço. Tratando-se de cisma ou cisão em qualquer comunidade presbiteriana, os seus bens passarão à parte fiel à Igreja Presbiteriana do Brasil. E sendo total o cisma, reverterão à referida igreja, desde que permaneça fiel às escrituras do Velho e do Novo Testamento e à confissão de fé. Bom, esse artigo fala sobre, no caso das igrejas racharem ou se dissolverem ou ter algum tipo de movimento assim, onde alguns irmãos ou a totalidade dos irmãos resolva deixar a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, nesse caso, conforme diz o artigo da nossa Constituição, quando há um cisma numa comunidade, numa igreja presbiteriana, os seus bens, o patrimônio, o prédio, tudo que tem dentro do prédio, se tiver qualquer outro tipo de bens, terrenos ou outros prédios, tudo isso fica para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Quando ele fala aqui dos concílios imediatamente superiores, então a Igreja Presbiteriana do Brasil ela está sujeita a um presbitério, que é o primeiro concílio superior a ela, depois o sínodo, que é o segundo, e o Supremo Concílio, que é o terceiro. A comissão executiva a mesa diretora da comissão executiva são aqueles que são civilmente responsáveis pela Igreja Presbiteriana, então, que respondem de acordo com a lei, com as leis do Brasil, né, em relação a qualquer tipo de instituição, ou conforme qualquer tipo de instituição, não é diferente no caso da igreja. Só que no parágrafo único, há as exceções. Então, tratando-se de um cisma ou de uma divisão em qualquer comunidade, se a totalidade dos bens ficar com a parte que está saindo, ou seja, uma comunidade tem lá 80 membros, se os 80 membros resolverem sair da igreja presbiteriana, então todos os bens daquela comunidade ficam com essa nova igreja, ou com esses irmãos que estão saindo da igreja presbiteriana. Porém, a Constituição destaca duas coisas que são fundamentais para que isso aconteça. Primeiro, aquele grupo de irmãos precisa continuar fiel às Sagradas Escrituras, do Velho e do Novo Testamento. E a segunda condição que a nossa Constituição impõe é que essa igreja deve permanecer fiel também à Confissão de Fé de Westminster. Geralmente, na prática, isso não acontece, porque quando há um cisma, ou é por alguma questão doutrinária, ou por alguma questão relacionado ao nosso sistema de governo. Então, esses irmãos deixam a igreja presbiteriana por essas questões ou teológicas, doutrinárias, ou por causa do sistema de governo. Geralmente, eles permanecem fiéis às Sagradas Escrituras, mas não permanecem fiéis à Confissão de Fé de Westminster. Nos raros casos em que esse cisma ou esse grupo que está saindo fica fiel à Confissão de Fé de Westminster, então aí sim eles ficam com todos os bens que pertencem àquela comunidade. O ideal seria que nunca houvesse cisma, que nunca houvesse rachas nas nossas igrejas, né? Mas, infelizmente, no decorrer da história, esses eventos acontecem. E a nossa Constituição, então, já sendo escrita lá em 1950, quando a nossa igreja ainda era bem incipiente, bem pequena, já pensou nessas questões que poderiam acontecer, que já havia acontecido anteriormente, no início da igreja presbiteriana no Brasil. Ela passa por um grande cisma, que foi quando surgiu a igreja presbiteriana independente, liderada pelo Eduardo Carlos Pereira. Então, já pensando em futuros
problemas nesse sentido, a Constituição, então, ela se respalda e ela deixou esse artigo aqui para que a gente soubesse como lidar com essas situações quando elas acontecessem. Tá bom, gente? Obrigado pela sua companhia nesse vídeo e te espero no próximo vídeo. Até lá!